A aposentadoria do agricultor é a aposentadoria do segurado especial. É a aposentadoria por idade. A reforma não trouxe Modificação. modificação. Até no projeto da a emenda, a PEC, né? O projeto de emenda, é, cogitou-se a necessidade da obrigatoriedade do agricultor contribuir como o segurado obrigatório, o segurado urbano contribui. E isso foi por água abaixo, né? Graças a Deus, o agricultor não foi prejudicado com a reforma da Previdência. Mantém a idade do agricultor para ele poder se aposentar ter 60 anos de idade e a mulher ter 55, certo? Então a idade é menor do A, que o a normal. idade é reduzida até porque o trabalho da agricultura é É mais mais árduo, é pesado. mais pesado, tem um maior desgaste. Por lei, se a gente for pegar aqui ao pé da letra da lei, o agricultor ele tem que contribuir para a Previdência. Tem uma alíquota que chega, se eu não me engano, a 1,3% do que aquele produtor comercializar. Agora a pergunta que eu faço, a gente que vive aqui no Nordeste, vocês que estão em casa aí, vocês têm conhecimento de algum agricultor aqui no Nordeste que planta, que colhe e que comercializa a sua produção para que ele possa vender e emitir nota fiscal? O agricultor do Nordeste, ele mal está conseguindo colher Para subsistência. para a sua própria subsistência, imagina comercializar, né? Se ele não comercializa, ele não contribui para a Previdência. Repita aquela alíquota reduzida, que é uma soma de alíquotas que vai dar aproximadamente 1,3% do que ele faturar. Se ele não fatura, ele não contribui. Se ele não contribui, ele não vai se aposentar? Vai se aposentar. Ele precisa comprovar que é agricultor. Agora sim, é uma situação muito peculiar a questão do agricultor, porque precisa de fato ser agricultor. Mas como assim? É óbvio, né, que para poder me aposentar como agricultor, eu preciso ser agricultor. A gente recebe muita gente que se diz ser agricultor e que não é. Um caso aqui específico, uma senhora me procurou, disse: doutor, eu quero me aposentar. Eu digo: quanto tempo de contribuição a senhora tem? Nunca contribuí. Mas eu tenho um sítio. Eu digo: certo, e a senhora planta o que lá no sítio? Não, na verdade, eu ajudo meu pai. Eu digo: não, a senhora tem um sítio ou é do seu pai? O sítio é do meu pai, mas é de herdeiro. E lá no sítio eu ajudo meu pai. Aí eu comecei a fazer as perguntas comuns que sempre a gente tem na audiência de um processo judicial, por exemplo. O que é que aquela pessoa planta? Se a pessoa disser que planta feijão, qual o tipo de feijão? Qual a duração da lavoura? Eu plantando hoje, com quanto tempo eu colho feijão? Qual é a cor da flor do feijão? Como é que planta? São várias perguntas do dia a dia da agricultura. E só sabe responder quem de fato trabalha na agricultura. Aí eu comecei a indagá-la, fazendo essas perguntas, se ela não soube responder. Aí eu fui bem sincero: me perdoe a franqueza, mas a senhora não é agricultora. Não, assim, é porque eu ajudo meu pai lá no sítio. Mas eu não tenho, eu tenho ITR, né, que é o documento da terra, Imposto Territorial Rural. Eu tenho o INCRA da terra do meu pai e me disseram que eu poderia me aposentar tendo o documento da terra. Aí eu perguntei a ela o seguinte, eu digo: olha, vou dar um seguinte exemplo aqui. Meu pai tem um sítio. Aí eu pego, o Whindersson advogado, pego o ITR do sítio do meu pai, pego os comprovantes lá da propriedade da terra, que é o mesmo caso que a senhora está trazendo. Eu vou pegar, usar o documento do pai. A senhora acha que eu vou conseguir um benefício previdenciário por ter o documento da terra? Eu tenho um cara de agricultor. Ela disse: não. Tem mão de Pronto. agricultor. O caso da senhora é o mesmo que o meu. Tem O pele seu de agricultor, pai, de o seu sol. pai tem terra, o seu pai é aposentado como agricultor, mas a senhora não é agricultora. A senhora não vai se aposentar nunca como agricultora. Então é isso. Para você comprovar que é agricultor, o ponto-chave aí é esse conhecimento da agricultura. E é lógico que você tem que ter provas documentais. Quais provas seriam para você se aposentar como agricultor? Que é um fato interessante. A gente até meio que ri da situação, nós advogados previdenciaristas.
A nossa Constituição diz, né, que ninguém é obrigado a sindicalizar-se ou manter-se sindicalizado. Ninguém é obrigado a pagar sindicato. E se você estiver pagando, você não é obrigado a ficar lá. A qualquer momento você pode deixar de ser filiado ao sindicato. Mas quando a gente chega numa audiência para um benefício rural desse, a primeira pergunta do juiz ou da juíza: o senhor paga sindicato? A senhora paga sindicato? Por que que você não é filiado ao sindicato? É um grande indício de prova, um grande início de prova é você ser filiado a sindicato. Aí tem sindicatos e tem sindicatos. Tem sindicato que força a pessoa a contribuir para o sindicato na alegação de que se você não pagar sindicato, você não aposenta. Aí muita gente, vou reiterar mais uma vez, a importância desse tipo de programa aqui para levar conhecimento para a sociedade. Aí alguns sindicatos, eu estou falando porque eu tenho conhecimento, não são especulações, afirmam que se aquela pessoa não pagar o sindicato, ela não vai se aposentar. Eles atrelam aquela contribuição para o sindicato como se fosse uma contribuição para a Previdência. Como fosse algo absoluto. Como se fosse sindicalizado, se for sindicalizado, aposenta. É sinônimo, né? Pagou o sindicato, se aposenta, como você paga o INSS o trabalhador urbano. E não é bem assim. Você está fazendo uma contribuição para o sindicato, para ele lhe representar, né? E, como eu falei, é um início, é uma prova que você é agricultor, É um um indício elemento de ali prova que você tem que você está afiliado ao sindicato. Nós temos hoje as bases governamentais do governo federal. A DAP, que é o documento de aptidão ao PRONAF, Programa Nacional da Agricultura Familiar. Se você está inscrito, por exemplo, nesse programa, você vai ter direito a recebimento de sementes do governo federal. E é um ciclo. Hoje, o cerco está fechando para as futuras aposentadorias do agricultor. Certo? O agricultor ele vai precisar, de fato, estar inscrito nesses programas do governo federal. Se ele não estiver inscrito nesses programas, ele não vai conseguir se aposentar futuramente. Então é muito importante esse trabalho que a gente faz. Estivemos juntos, né? Levando conhecimento para a associação aqui na Zona Rural de Campina. Já fui em várias outras para mostrar a importância de se inscrever nesses programas do governo federal, porque se você estiver participando desses programas, automaticamente essas informações estão todas vinculadas ao sistema do INSS. Futuramente você não vai ter problema para se aposentar. Hoje ainda está nessa fase de transição, aceitando esses documentos avulsos, né? Mas futuramente o agricultor vai precisar sim estar inscrito em todos esses programas do governo federal para poder se aposentar. Senão ele não vai conseguir comprovar que é agricultor.